Irmãos queridos, eu quero partilhar com você nesta noite, vocês que aqui estão e vocês que, por não poderem vir à igreja, estão acompanhando pela internet, o que está no Salmo 27, que é o texto que já foi lido pelo reverendo Cláudio na sequência da liturgia do culto desta noite. Salmo 27, mas eu quero lê-lo novamente. É um salmo de Davi que tem como título Anelo pela presença de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo, oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo de Davi. Irmãos, uma palavra que gera em mim uma certa expectativa, interrogações, um aguardo assim na minha alma do que vai acontecer, algo que eu tento me projetar para entender como será de fato, para eu poder hoje me precaver e também alertar os meus irmãos. É aquela palavra
que diz: quando vier o Senhor, porventura achará fé na terra? Pense um pouquinho nisso. E sabe do que é que eu me recordo ao pensar nisso? Eu vou pegar alguns anos, poucas décadas que ainda me alcançaram. Imagina um evangelista chegar numa cidade, aqui no Brasil, e ser praticamente um estrangeiro, como que falando uma língua desconhecida para o povo daquele lugar. Embora falando por bom português, um claro português, mas ao se referir ao Evangelho de Jesus, parecia que eles estavam falando uma outra língua. Havia uma preparação diferente para alguém ir para um interior, ou alguma região, mesmo na capital, para anunciar o Evangelho de Jesus. Éramos uma população majoritariamente católica. Grande parte não praticante. Era como chegar em uma terra estranha, com uma boa nova, com um anúncio de algo desconhecido. E falar de Jesus, do Evangelho, para muitas pessoas. E eu, na minha juventude, ainda alcancei isso. Vou lhe contar uma de muitas histórias. Eu me lembro, eu tinha 17 anos. Eu acompanhei um evangelista do nosso presbitério numa campanha evangelística. Ele era o pregador, eu era o músico, eu tocava violão, eu o acompanhava. Ele gostava de cantar, tinha uma voz muito bonita. E eu o acompanhava, fui até com um outro colega. Fomos ao interior de Sergipe, que muitos aqui conhecem, Itaporanga da Ajuda. Anos 80. Fizemos um trabalho de convite de casa em casa, com folhetos, convites para um trabalho à noite na praça da cidade. Eu me lembro bem das expressões das pessoas, do estranhamento até do tipo de convite. Ora, como é que, sabendo que eu sou de tal religião, pode convidar para um trabalho desse? Alguns rejeitavam, outros ficavam calados, outros diziam que iam, e outros realmente demonstravam estar sensibilizados. Eram muitas reações. Levamos para a praça à noite instrumentos da igreja local, os jovens da igreja local, pessoas da igreja. Fizemos um culto na praça. E enquanto a gente começava a tocar com os jovens, pessoas da igreja, juntas com o evangelista, davam ainda uma varredura naquelas casas próximas à praça, pessoas que estavam nas calçadas, chamando para virem ouvir o evangelho. Alguns ficavam de longe, encostados à parede. Era algo estranho. E então o evangelista pregava a mensagem,
depois fazia um apelo, as pessoas ali orando, e depois alguns convidavam algumas pessoas mesmo para a oração. Olha, um trabalho assim. Alguns anos depois, eu já estava no seminário, e estando de férias em Sergipe, o presbitério promoveu o que chamou de mutirão evangelístico. Foi um mês inteiro em que nós, como seminaristas e missionários do presbitério, fizemos uma blitz em 4 cidades estratégicas do estado de Sergipe. Escolhemos 4 cidades e então nós passamos uma semana em cada uma dessas cidades, realizando trabalhos de porta em porta, elegendo as ruas de 2 em 2, convidando para os trabalhos sempre à noite, e um grande encontro no final de semana. Mutirão evangelístico, folhetos, bíblias, só os seminaristas e os missionários do presbitério. Que experiência! Encontrávamos pessoas muito resistentes, que discutiam, que debatiam, que rejeitavam na cara da gente. Pessoas que recebiam o folheto e na nossa cara rasgavam. Outros que levavam na brincadeira, na graça, ridicularizavam. Um ou outro, que eu me lembro, como doeu para a gente, ver cuspir. Tamanha era a resistência em algumas cidades. Quem conhece Sergipe sabe só de citar essas cidades. Simão Dias, uma delas. Era estranho. As pessoas não conheciam o Evangelho. O Evangelho não estava disseminado, como está hoje. Não havia espaço na televisão para os programas evangélicos. Era muito caro. No rádio, uma ou outra igreja mantinha um trabalho, ainda sempre muito caro, muito precário, muito limitado, em horários nem sempre convenientes, alguns na madrugada. Era uma coisa muito difícil. O Evangelho não era como está hoje. De modo que falar do Evangelho da salvação, falar em Jesus, era algo novo para muita gente, há poucas décadas. Hoje, 2010, a qualquer hora do dia, 24 horas, nós temos programação evangélica na televisão. E no rádio. Rádio totalmente evangélica, com programação evangélica, o dia inteiro, madrugada inteira, 24 horas, todo o tempo. Outdoor na cidade, cartazes, panfletos, folhetos, congressos, igrejas e mais igrejas, igrejas e mais igrejas, uma coisa impressionante. De quinta-feira para cá, essa quinta-feira, eu estive no acampamento da nossa juventude, lá em Barra de Pojuca, no acampamento Centre, da Igreja Batista. Quem conhece a região sabe, é um povoado. Mas só na chegada, alguns metros, nós temos várias igrejas. Só na chegada, várias igrejas. Vários ministérios atuando ali. Inclusive, eu achei curioso, tem um prédio, um templo, e está escrito, né? É uma denominação, mas está lá escrito assim: Ministério Casa de Oração. E embaixo está escrito assim: aqui a gente não prega, só ora.
Eu achei curioso aqui. Aqui a gente não prega, só ora. Ministério, casa de oração. O leque se abriu demais. Aquilo que eram as boas novas, uma novidade, não tem mais novidade nenhuma. Qualquer pessoa que a gente abordar na rua está evangelizada pelo conceito dela. Qualquer pessoa que nós encontrarmos aqui em Salvador já ouviu falar do Evangelho. Tem acesso ao Evangelho, a uma igreja evangélica, na rua dele, no bairro dele tem várias. Ele passa todos os dias em frente, ele ouve mensagens, ele liga a televisão, ele praticamente, ao passar os canais, todos os dias, ele vai ser flechado, ainda que seja por uma imagem de um pregador já conhecido, com a mensagem do Evangelho. Não há como escapar, em todo lugar, anuncia-se um Evangelho. Não há novidade mais nenhuma. A figura do evangelista, inclusive, aquele evangelista, desapareceu. A sensação que eu tenho, eu posso estar enganado, mas eu quero abrir meu coração com você. Mas a sensação que eu tenho é de que os valores do Evangelho e da fé, das boas novas, eles se diluíram. Sabe aquela essência que a gente dilui? E quanto mais põe água, mais longe do sabor original fica. Mais ralo vai ficando. No seminário, meu tempo de estudo lá, éramos mais de 100 seminaristas. E nós passávamos muitas dificuldades. Os presbitérios não conseguiam pagar em dia. Eu sei que a administração levava ali na ponta do lápis, tudo contado. E não era fácil. E a gente costumava dizer que o suco que era servido no almoço era servido naqueles panelões imensos de não sei quantos litros, Cláudio. Mas era aqueles, parecendo um tonel, né? Só que menor, aqueles panelões imensos. E a gente brincava, mas era uma brincadeira séria. Às vezes a gente terminava o almoço, tomava 1, 2 jarras de suco e não sabia de que era o sabor. Era gelado e doce, era um sabor, a gente não sabia do que era, né? E a gente até brincava dizendo que a cozinheira colocava uma essência lá e tal, colocava água, açúcar e tal, gelo, depois abria a tampa, dizia assim, limão, fechava. Era mais ou menos assim, diluído, uma coisa meio distante da essência, do sabor original. Mais ou menos isso. Os valores foram se perdendo, se descosturando, se desmanchando em todos os sentidos. A piedade, como é apresentada na Escritura, aquela visão sobre Deus, as coisas de Deus, a realidade celestial, a pureza e o poder da palavra de Deus, os valores do reino, foram perdendo a sua essência, conteúdo, foram se diluindo. De modo que a gente procura alguns deles entre nós e não encontramos mais. Só como exemplo prático, exemplos práticos. A gente se admira quando encontra em nossa cultura evangélica, entre nós mesmos, algumas coisas que deveriam ser a prática comum. Eu até brinquei com um dos presbíteros, faz pouco tempo, que nós recebemos sempre aqui, da IPB, da nossa amada igreja, da tesouraria,
um certificado, um diploma de fidelidade na remessa dos dízimos ao Supremo Concílio. Porque muitas igrejas, infelizmente, não fazem isso. E nós, pela misericórdia de Deus e por uma visão correta do conselho, haja o que houver, a gente aperta tudo, não importa, mas a gente remete fielmente o nosso dízimo ao Supremo Concílio para ser utilizado na obra de Deus. Aí recebemos um diploma de fidelidade. Quando é a nossa obrigação, o nosso dever. E diante da realidade, parece ser uma coisa, olha que coisa sensacional. Recebemos um diploma. A mesma coisa que eu receber um elogio de alguém porque eu fui honesto em alguma coisa. Quando a honestidade é o dever do caráter sarado. É a minha obrigação fazer isso. Não tem nada de especial nisso. É o que se deve esperar. Mas diante do quadro de tantos cegos, quem tem um olho parece ser uma coisa extraordinária. Está errado isso. É que nós nos distanciamos tanto da essência, do poder, da matéria, que quando a gente beira alguma coisa, fica algo sobrenatural. Quando a gente encontra em nossa cultura evangélica alguém de oração, uma pessoa de oração, parece ser uma pessoa destacada, algo sobrenatural, uma coisa distinta. Quando a oração deve ser a vida do crente, de todo crente. Deixa eu contar um testemunho para você. Não sei se é testemunho, se é testemunho, não importa. Eu sei que não é uma coisa muito boa, não. Mas é uma história verdadeira que eu vou contar para vocês. Em 1992, 92, 93, naquele período, muitos aqui se lembram disso. Houve uma revolução, um movimento, na verdade, no Brasil presbiteriano. Vários congressos, vários encontros chamados encontros ou congressos de avivamento da igreja. Inclusive aconteceu nesse período, aqui em Salvador e aqui na Igreja da Bahia, um congresso regional de avivamento. Porque houve um grande movimento nacional. E foi uma coisa extraordinária. Eu, já contei várias vezes aqui, fui tocado muito por Deus aqui nessa igreja, mudou a minha vida, mudou meu ministério, foi algo espetacular. E em 93, a coisa cresceu, porque esses vários movimentos regionais se ajuntaram num grande congresso em Lavras, Minas Gerais. E foi uma coisa tão exagerada, tão forte, um fogo que caiu naquele lugar, uma coisa tão que não se soube administrar, e foi uma coisa que o Supremo Concílio teve que chegar junto, abafar com medo e tal, e eu sei que dali para cá acabou-se o título de Congresso de Avivamento. Mas o certo é que houve uma mudança no ministério de muitos pastores, na dinâmica do ministério, na visão do ministério, e houve então uma nomenclatura infantil de dizer fulano é avivado, um pastor avivado, o outro é tradicional. Criou-se esse estereótipo, esses rótulos, né? E eu vou contar esse testemunho, é um testemunho, eu acho. E como eu estava na liderança da música desses congressos, estava à frente, Deus foi me colocando assim, por misericórdia dele, para liderar. Eu fui convidado para ir ao Recife, para uma conferência no Recife. E aí, à época, havia uma sequidão naquele lugar, pastores com problemas, as igrejas enfraquecidas. E aí eles resolveram, alguns líderes, trazer alguns desses pastores que lideravam esses congressos de avivamento, para dar uma sacudida na região,
Aí levaram o pastor Jeremias Pereira, levaram o pastor Hernandes, o pastor Ceni Tavares, e resolveram me levar para dar uma palavra e cantar, e etc. e tal. Eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu nunca me senti tão mal. Estou confessando isso, veja, quantos anos depois? Isso foi em 93, estamos em 2010. Eu cheguei no Recife e teve uma reunião prévia com vários pastores da cidade. A forma como eles me olhavam, eles queriam tocar em mim. Tocar em mim. Queriam que eu fizesse uma oração por eles. Queriam saber qual era a Bíblia que eu usava. Como se fosse diferente da deles. Sabe, como se tivesse algo de especial em mim. Aquilo me chocou. Foi ruim para mim aquilo. Uma sensação horrível. Mas eu fiquei pensando, quando a coisa se dilui, se degenera, se perde, se esvazia do seu significado, uma gota que surge parece ser algo tão grande. E nessa introdução longa que eu fiz, esse texto que eu li traz várias verdades que eu quero pontuar de forma abreviada para vocês. Se fôssemos estudar tudo, seria um ano. Mas eu vou resumir para nossa reflexão nesta noite. É um salmo de Davi. Nesse salmo, ele aponta, em primeiro lugar, uma dependência de Deus tão arraigada, tão forte, que aos nossos olhos escuros, embaçados, perdidos na incredulidade, nos parecem poesia. A confiança de Davi era tanta em Deus, isso era um valor tão sagrado para ele, era tão grande. A presença de Deus, a pessoa de Deus, o caráter de Deus, significava tanto para ele, que ele declarou coisas tão grandiosas, que nos parecem utopia. Ele diz: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E ainda se estourar a guerra contra mim, ainda assim terei confiança. A confiança de Davi, nesse contexto, estava posta em Deus. Ele estava declarando aqui uma dependência do Supremo. Colocou um caso extremo para ilustrar o nível da sua confiança. Estourar uma guerra contra ele sozinho, contra a casa dele. E ele disse que ainda que isso aconteça, a minha confiança está em Deus. Imagine a gente hoje abrindo a boca para dizer isso.
Está distante, não está não? Somos nós que estamos distantes. A palavra de Deus permanece a mesma. Quer um exemplo disso? Lembre do apóstolo São Paulo, já é milênios adiante dessa palavra de Davi. E ele escrevendo aos Romanos, ele diz a mesma coisa para a igreja de gente como você e eu, iguaizinhos. Ele disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? A mesma coisa está dita. E quando nós estamos firmados no Senhor, alimentados pela palavra do Senhor, vem uma confiança interna, é no coração, é uma voz interna, uma voz que só conhece, só reconhece aquele que está na presença de Deus. Olha o que é que ele diz aqui, olha. Ele diz assim, verso 8, ao meu coração me ocorre. Aí põe 2 pontos e diz, buscai a minha presença. Usa a segunda voz. Ele está dizendo que ele ouve uma voz na consciência. E essa voz na consciência é Deus. Porque é Deus quem está dizendo, buscai a minha presença. Então ele aprendeu a ouvir, no silêncio da sua consciência e da sua alma, a voz de Deus dizendo, buscai a minha presença. Deixa eu ilustrar de outra forma. E vou encerrar, eu caminhei bastante já. Você que é novato aqui, ou você que é visitante aqui na igreja, você nunca ligou para mim, nunca falou pelo telefone celular comigo. Se você ligar aqui na igreja, no telefone, e se ninguém disser que é você, se você não se identificar, eu posso falar um dia inteiro, uma semana inteira. Eu não vou saber quem é. Mas se for alguém da relação íntima, na primeira palavra, a gente já sabe quem é, sem precisar dizer nome. Porque aquela voz é familiar. Dado a intimidade, a proximidade. E assim como a gente caminhando numa estrada de terra, daquelas do interior, a gente vai com um grupo de pessoas. Daqui a pouco, aquelas pessoas começam a apertar o passo e vão seguindo, e a gente vai ficando para trás. Por um tempo, a gente ainda vai ouvindo aquelas vozes, que vão ficando mais distantes, e são apenas pequenos sons. Daqui a pouco, a gente já não ouve mais voz nenhuma, senão a do silêncio. É assim que a gente caminha. Quanto mais perto de Deus, mais viva se torna a sua voz. Mais próxima a sua presença, mais seguros nos sentimos. Então, em primeiro lugar, o valor que era para Davi era essa consciência do poder e da grandeza de Deus em sua vida. Segundo e último. Falei hoje de manhã e vou falar para quem não veio de manhã. Olha o que é que ele diz no verso 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Para o rei Davi,
essa consciência do sagrado era forte demais para ele. Esse viver todos os dias na casa dele não era o templo ainda. Nem era literal. Era um anelo, era um desejo, era uma paixão, era uma vontade, era o significado daquilo, era a importância que aquilo tinha. O sagrado para ele. Aquilo que ele desfrutava quando estava na casa de Deus. Aquilo que ele recebia era tão glorioso, tão grandioso, uma pérola de grande valor, que ele disse que queria aquilo todos os dias. A presença do Senhor. Morar no templo, na casa de Deus, naquele ambiente sagrado para ele. E essa consciência do sagrado nós perdemos. Se diluiu. Eu ouso falar que nós somos muito mais secularizados do que espirituais. O nosso jeito de falar, as nossas reações, a nossa agenda, nossos compromissos, nossas prioridades demonstradas, passam mais pelo secular do que pelo espiritual. A nossa pressa está mais ligada às coisas dessa vida do que para as coisas de Deus. As nossas energias estão canalizadas mais para o que nos satisfaz do que para as coisas de Deus. Você sabe disso. Eu falei hoje de manhã, e vou repetir resumidamente aqui. Não somente a igreja da Bahia, muitas igrejas, muita gente está perdendo cada vez mais e apagando, passando uma borracha no significado do dia do Senhor. No significado do ajuntamento, da congregação, do louvor, da adoração, da contrição, do ajoelhar-se na presença de Deus, da confissão de pecados, do oferecer a Deus um culto racional, ouvir uma mensagem, meditar nela, pedir a Deus que aquilo se aplique, pedir a Deus que tudo aquilo se encarne, pedir a Deus que cada dia seja melhor, mais crente, mais piedoso e mais santo, e aquilo ser verdadeiro. Diluindo, se perdendo. As pessoas vêm à igreja de manhã e não vêm à noite. Outros só vêm à noite. E não é por impedimento, é porque já estabeleceu como agenda da sua vida. E eu digo para você, se não é uma coisa justificável, que Deus na sua soberania, na sua onisciência, contemple e aprove, você vai prestar contas a Deus. Não foi a igreja quem estabeleceu horários, domingo, como dia do Senhor. Não é invenção de homens o ajuntamento, a necessidade de se congregar, de visitar. É um mandamento do Senhor. Esse lugar é um lugar sagrado, não pelo prédio em si, mas pelo que nós significamos, pelo significado que damos.
Está aqui é o lugar onde muita gente foi salva, restaurada, transformada. É aqui que a gente anuncia o Evangelho. É aqui que Deus está. E eu disse de manhã, existe uma bênção especial de Deus reservada, prometida para o ajuntamento. E uma jovem, poucos meses atrás, veio me agradecer por uma palavra que eu dei, aparentemente descomprometida. Eu não pensei, não fiz uma força para dizer aquilo, foi só um comentário. Meses depois, ela veio me agradecer por aquela palavra. Nova convertida, foi para uma outra cidade, e eu dei como conselho a ela não deixar de congregar. E aí eu disse, fiz um comentário, eu disse, olhe, só se lembre assim, uma fogueira está ali, tire o tição da fogueira e afaste-o. Vai passar um tempo ainda ali, aquele tição separado, com um foguinho, depois fica a brasa, depois se apaga totalmente, e a fogueira está lá acesa. Ela veio me agradecer, porque a igreja reunida é onde a gente aprende de Deus, é onde a gente é tocado, onde a gente é transformado, onde a gente é confrontado para crescer. É a consciência do sagrado que não pode se perder. Você não pode negociar essas coisas, não pode abrir mão dessas coisas, porque elas são para a nossa salvação. E eu finalizo essa ilustração dizendo que eu falei de manhã aqui, que até as igrejas ficaram desorientadas, foram perdendo talvez a autoridade diante do quadro de letargia, de apatia, dessa diluição de que estou falando. Algumas coisas foram se tornando normais. E as igrejas já não tocam mais no assunto. Eu citei que nessas décadas, onde tudo era muito grave, uma pessoa para se declarar de Jesus era uma coisa séria. A pessoa quando vinha para o Evangelho, vinha para a igreja, levantava a mão numa igreja, era uma coisa muito grave, uma coisa muito séria, era uma transformação de vida. Para a sociedade, aquela pessoa estava descartada, era uma coisa muito séria. Hoje a pessoa se diz evangélico, e ao mesmo tempo é tantas coisas, ao mesmo tempo, não significa muita coisa. Nós precisamos resgatar isso em nome de Jesus. E eu disse de manhã, igrejas, conselhos que chamaram a ordem, membros, disciplinaram, afastaram da comunhão, da Santa Ceia, crentes que no dia de domingo iam jogar bola, dia de domingo iam fazer compras em supermercado, iam fazer qualquer outra atividade, porque era o dia do Senhor. Aí, de um extremo, a gente vai para o outro, aí vira aquela banalização do sagrado. Você não pode fazer isso. O domingo, o ajuntamento, é uma determinação do Senhor. Você não pode escolher ir ou não ir. Porque estou cansado. Na presença do Senhor, tudo se renova. Não faça isso. Não pode ser batendo pela força, porque não é por força nem por violência. É só pelo Espírito de Deus. Por isso, diante dessa palavra, a minha oração é que o Espírito Santo aplique essa verdade ao seu coração e ao meu. Para o meu bem, para o seu bem, para o bem da igreja. E sabe por quê? Porque quando o Senhor vier buscar os santos, não achará fé na terra.